Ei, você tem a consciência do que você está cantando? Você está dizendo Yeshua, Jesus Cristo, Jesus, é Ele. Esse nome é poderoso demais. Esse nome é poderoso demais. Obrigada, louvor. Ô, Gli, você pode ficar, por favor? Obrigada. Você pode se sentar. É engraçado que o louvor... Nem pedi louvor hoje, né? Nem pedi. Mas vocês vão entender porque que eu estou fazendo esse comentário. Eu gostaria de começar passando um pequeno vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre algo muito poderoso. A gente vai falar sobre Jesus. Você o conhece? Quem é Jesus para você? Então, pode passar lá o vídeo, por favor. Tô chique, olha o nosso copinho do movie. A Bíblia diz, o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Aleluia. Aleluia. E Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é tudo isso que foi citado nesse vídeo e muito mais. Não há palavras para explicar o que Ele é e o que Ele representa para nós. Eu quero hoje trazer com vocês a consciência de quem Jesus é.
sabe? Para termos isso bem fixo, bem convicto dentro de nós, quem Ele é. Porque a vida dele, ela está dentro de nós. Então, Ele habita dentro de nós. E a pergunta que eu tenho para vocês essa noite, foi a pergunta que o Senhor me fez, é: você o conhece? Mas você o conhece de andar com Ele, ou você o conhece de longe, você conhece de ouvir falar? Ou você conhece de ler nas Escrituras, mas não vive aquilo que está ali nas Escrituras, não desfruta dele, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele é? Eu quero trazer a consciência hoje disso para nós, né? O Senhor quer trazer a consciência disso para nós. Nós estamos andando com Ele, junto dEle, conhecendo Ele como um amigo íntimo, ou nós estamos apenas o acompanhando pelas notícias de longe, nos cultos, recebendo a palavra? Então pense um pouquinho nisso durante a ministração. E Ele é a palavra, Cristo é a palavra. E eu gostaria que vocês abrissem hoje em Mateus 16. É o mesmo texto, Mateus 16, 13, que eu ministrei na quinta-feira, mas hoje a gente vai olhar de uma forma bem diferente. E diz assim, eu estou lendo a versão A Mensagem. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz que é Jesus? Quem você diz que é Jesus? Vamos continuar aqui. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem ninguém a quem ele era. Você pode muito bem ler na Bíblia e ver um Jesus na Bíblia. E você vê lá, Jesus, ele cura os enfermos, ele ensina, ele liberta os cativos, ele traz a paz, ele traz descanso, ele traz alegria. Mas você pode viver tudo isso. E a minha pergunta é hoje, você tem vivido tudo isso? Você tem vivido Jesus? Você tem a consciência do que você tem hoje em Cristo? Você tem a consciência de quem Ele é? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem criou os céus e a terra. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele pode todas as coisas, com uma palavra, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E você tem a consciência de que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos esse nome, e para que nós pudéssemos proclamar esse nome e conquistar coisas a respeito disso, com esse nome. Hoje eu quero te convidar a fazer Jesus a sua causa, porque hoje muitos jovens, muitos adolescentes sempre têm opiniões fortes e agarram causa, certo? Então você está lá, cada semana é uma polêmica diferente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Uma certa semana é sobre racismo, outra semana sobre feminismo, outra semana sobre política, um é de esquerda, outro é de direita. Eu te convido hoje a fazer de Jesus a sua causa. Se existe algo que você tem que defender, defenda o reino dos céus. Se existe algo que você tem que dizer e proclamar e evangelizar, sabe? Eu digo evangelizar de evangelizar mesmo, porque hoje, por exemplo, em vendas, você tem aquele cliente que é o evangelizador ali. Que se você vender para ele e você vender bem, ele vai vender você para todo mundo. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, só para trazer a luz, né? Evangelize Jesus. Seja um evangelista de Jesus. Seja alguém que defende a causa de Jesus.
Sabe? Ele pode todas essas coisas. Então, eu não estou dizendo, não estou dizendo que não é lícito você defender determinadas causas, não é isso. O que eu estou dizendo é que você precisa defender a causa de Jesus. Jesus precisa ser uma causa para você. Ele tem que ser a sua bandeira, o reino do céu tem que ser sua realidade. Você não é deste mundo, você é do reino dos céus. Você é do reino dos céus. Você tem todas as coisas que Jesus diz que você tem. Você é o que Jesus diz que você é. Você é forte, você é poderoso, você é ousado. Jovem, você é a força da igreja. Então haja como a força da igreja. Haja como a força da igreja, haja como Jesus. Nele nós temos todas as coisas que nós precisamos. Não há como ter preocupação, não precisamos nos preocupar. Simplesmente precisamos ter a convicção de quem Ele é. Ele é a nossa fonte. É dele que jorra tudo que nós precisamos. Então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos paralisar por medo, nem por nada. Nós não precisamos ter medo do diabo. O diabo é que tem que ter medo de nós. Quando nós acordamos, ele já fica lá, pronto, a Amanda acordou. Sim, eu acordei porque eu vou manifestar o reino dos céus aqui na terra. E é para isso que nós somos chamados. E nós precisamos ter essa causa, essa convicção de que é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que fazer aqui na terra. Mas para viver essa causa, você precisa conhecer essa causa. Para viver Jesus, você precisa conhecer Ele. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento é como, vamos dizer assim, como seu pai, ou às vezes você não tem um relacionamento bom com seu pai, com sua mãe, mas o que eu quero dizer é assim, é alguém que está lá do seu lado em todo o tempo. Ele te ama mais que a sua mãe, ele te ama mais que o seu pai, ele te ama mais que o seu melhor amigo, mais que a sua avó. Ele te ama mais que qualquer pessoa que possa vir à sua mente agora. E nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Ele. Porque se nós não o conhecemos, como nós vamos torná-lo nossa causa? Quantas vezes você expressou na internet o seu amor por Jesus? Quantas vezes você expressou na internet, disse aí nos grupos de WhatsApp para os seus amigos, quem é Jesus? Que Ele curou determinada pessoa, que ele traz vida, que é Ele quem traz paz, que é Ele quem traz alegria. Quantas vezes você compartilhou isso? Essa é a nossa realidade, é o nosso mundo, é isso que nós temos que compartilhar e viver. Quem é Jesus para você? Você o conhece? Quem é Jesus para você? Muitos procuram algo que só Jesus pode dar. Muitos vivem uma vida com um vazio que só Jesus pode dar. Eles procuram em Maomé, procuram em Buda, procuram em Maria, procuram em Santo Agostinho. Enfim. Mas vai lá no túmulo deles. O que tem lá? Restos mortais. Agora, meu Deus, o que tem no túmulo de Jesus? Não tem nada porque Ele vive. Não tem nada porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus todo-poderoso. É um Deus que habita em nós e Ele está disponível. Sabe, isso precisa estar muito bem forte dentro de nós. Você tem noção que você pode impor as mãos e curar uma pessoa? Tem essa consciência, às vezes a gente fala isso tantas vezes, a gente ouve isso tantas vezes aqui no púlpito, a gente fala tantas vezes isso, mas tenha a consciência, visualize isso. Visualize uma pessoa com uma perna mais curta que a outra. Visualize você impondo as mãos sobre essa pessoa e orando pela autoridade do nome de Jesus. Visualize essa perna crescendo. É a operação do poder através de nós. É o poder de Deus através de nós. E nós temos que ter a consciência de que nós podemos isso. E que causa maior do que essa, do que levar a saúde, do que levar a cura, do que levar a paz, do que levar a alegria. Essa convicção precisa estar muito forte, não apenas em palavras, não apenas em ouvirmos aqui nos cultos, mas ter essa convicção dentro de nós de forma intrínseca, está ali dentro, eu posso fazer isso. Eu posso orar e as pessoas serem curadas porque há um poder dentro de mim. Há um poder forte dentro de mim. O Todo-Poderoso resolveu morar dentro de mim. Ele escolheu morar dentro de mim.
Sabe, a gente precisa ter Jesus como centro do Evangelho. Como centro do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. É Ele, é para Ele, todas as coisas são para Ele. Tudo é para Ele. Ele criou todas as coisas. É Ele quem é a fonte da alegria, da paz, da vida. Ele é a fonte dos dons, dos chamados. Ele é a fonte. Não adianta você estar super avançado no seu chamado se você não tem uma convicção de filho. Não adianta. Para você avançar, para você viver a plenitude da vontade de Deus, você tem que conhecer Jesus na sua totalidade, na sua plenitude. E viver Jesus na sua totalidade, na sua plenitude. Porque senão você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Se nós não conhecemos na sua totalidade, se nós não dispusermos de tempo, para que nós estamos vivendo aqui na terra? Para que nós fomos criados? Para que nós fomos chamados? Para Ele. Ele nos criou. Nós somos criados para adorar e bendizer o nome dEle, para manifestar o poder dEle na terra. No ventre da sua mãe, Jesus já tinha um plano para você. Você nasceu para um propósito, você nasceu para uma causa. Então faça Jesus a sua causa. Tenha Ele como sua causa. As pessoas precisam dEle. Elas não precisam saber se mulher faz isso, se mulher faz aquilo. Precisam saber que Jesus vai lá e Ele cura e Ele faz. Mulheres, nós temos que viver como a Bíblia diz que nós temos que viver. Você tem sim que se submeter ao seu marido. Assim como você tem que se submeter à palavra. Você tem que se submeter. Você solteira, você já tem essa consciência. Você tem que se submeter ao seu marido. O mundo muitas vezes nos ensina que, somos mulheres, nós não temos que nos submeter a ninguém, não devemos, justificar nada a ninguém, temos a nossa própria vida, somos independentes. Mas a palavra nos diz que nós devemos obedecer aos nossos maridos, nós devemos honrar os nossos pais. Então nós temos que viver como a palavra nos ensina. Abra por favor em Hebreus 12, 2. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o ajudador, Ele é o Consolador. Ele é tudo, Ele é a fonte de onde jorra a vida eterna. Ele é o único que pode colocar a vida eterna dentro de você. E Hebreus 12, 2 diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Amado, você serve a Cristo. Uma coisa que nós temos dito muito nas lives, e eu já vou contextualizar aqui esse versículo, mas uma coisa que a gente tem dito muito nas nossas lives, se você não assistiu ainda, vai lá, é @move.verbolapa, toda segunda às 8 horas. Uma coisa que nós temos falado muito é sobre viver um estilo de vida com Cristo. Não é viver um chamado, não é viver um propósito, não é só servir na igreja, não é só isso, mas é você viver um estilo de vida. É você viver sendo fiel, é você viver em santidade, mas como um estilo de vida, não algo forçado. Não adianta você vir servir aqui a igreja, mas o seu chefe te pede algo no trabalho e você faz resmungando ou reclamando ou deixa de fazer. É você servir como um estilo de vida. E a nossa vida tem que ser o cristianismo. Deus, Jesus precisa ser a nossa vida. Tem que ser o nosso estilo de vida amar as pessoas. Tem que ser o nosso estilo de vida perdoar as pessoas. Tem que ser o nosso estilo de vida falar de Jesus, falar do amor de Jesus, falar do quão poderoso Ele é, do quão próspero Ele é e Ele nos torna. Ele sabe onde estão os tesouros escondidos. Ele criou o diamante, Ele criou o ouro, Ele criou o dinheiro que você vê hoje. Ele pode falar se Ele quiser. E se você o buscar para ter as direções. Entende? Ele tem todas essas coisas.
coisas, Ele criou todas essas coisas. E muitas vezes a gente fica se desgastando e colocando a nossa força em coisas que não vai resolver. Porque o nosso trabalho, ele é descansar no Senhor e desfrutar de todas essas coisas. Sabe, nós somos chamados para viver Jesus. Ele é o único que pode colocar a eternidade em nós. Você serve a Cristo, a Jesus. Você serve a Cristo. Se você coloca as suas expectativas, muitas pessoas hoje, elas se desviam, e aí você vai lá perguntar, né? Nossa, por que você se desviou? Ah, fulano de tal fez isso, ou ninguém ligou para mim, ninguém me ama. Ah, o irmão passou por mim e não me deu oi. Ah, o pastor fez isso. Ah, o líder fez aquilo. Amado, é esse versículo aqui, ó. Hebreus 12, 2. Mantenhamos os nossos olhos firmemente em Cristo Jesus. É a Ele que nós servimos. Se você está olhando para homens, você está servindo homens. Olhe para Jesus e sirva a Jesus. Se submeta sim aos homens. Honre os homens, mas olhe para Jesus. É para Ele que você está servindo. As pessoas são falhas. Eu sou falha. Se você está servindo aqui do meu lado, você vai ver que às vezes eu vou falhar, porque eu não sou perfeita. Eu caminho para a perfeição. Mas só Jesus é perfeito. Eu caminho para a perfeição. Então você precisa me amar, suportar em amor, me perdoar e viver para Cristo e servir a Cristo. Amém? A fé, ela é algo visível. Ela é visível pelo seu posicionamento. Né? Porque a gente fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada um de nós recebemos, foi derramada uma porção de fé sobre cada um de nós. Mas você sabia que a fé, ela é visível? Como que ela é visível? Através do seu posicionamento. Se algo está ruim e você se posiciona em fé e aquilo é rompido, ali está visivelmente a sua fé em Deus operando. Então, é possível a gente identificar isso. Então, amados, eu gostaria de convidar vocês hoje a ter essa consciência de quem Jesus é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande El Shaddai. Ele provê todas as coisas que você precisa. Ele é um bom Pai. Ele é justo. Quando nós estamos com Ele, dividimos o nosso cargo com Ele, o nosso jugo com Ele, a nossa carga com Ele, nós passamos para Ele, se torna leve para nós. Nós precisamos ter a consciência de quem Ele é na sua totalidade. Sabe, eu acho que nós nunca vamos conseguir ver na totalidade ou entender grandiosamente, assim, na totalidade o amor de Jesus. Mas o Espírito Santo, Ele conhece, Ele pode nos levar a conhecer, a descobrir esse amor verdadeiramente. Hoje você tem um Deus que Ele pode todas as coisas. Você tem um Deus que Ele faz infinitamente mais do que você pede, infinitamente mais do que você pensa. Ele está disponível para você. Ele está disponível, filho, o que você precisa. Se um pai natural dá tudo, faz tudo o que pode pelo filho, imagine o Senhor, o que Ele tem para fazer por você. O que você precisa hoje? Já estou entrando na ministração de quinta-feira. O que você precisa, entende? Nós temos um Pai que supre tudo isso. Nós temos um Pai que supre tudo que a gente precisa. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Me faltam palavras. Me faltam palavras para descrever o quão lindo Ele é, o quão poderoso Ele é. Não existe outro nome acima do nome de Jesus. Tudo está abaixo do nome de Jesus. Jesus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo. Ah, amados, eu queria que vocês tivessem essa convicção, mas tão firme dentro de vocês, porque Jesus, Ele é lindo, Ele é amoroso. Ele nos ama incondicionalmente. Ele deu o seu único filho, Deus deu o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. E agora eu vou ler um texto, e esse texto não é para te emocionar. Esse texto é para te trazer a consciência de tudo que Ele passou por nós. Eu li esse texto uma vez no Movie House.
E eu vou ler agora ele para vocês. Espera aí. Visualiza aí o que eu estou lendo para vocês. Feche seu olho aí, visualiza isso. Para você ter consciência de tamanho amor. Tamanho amor. A crucificação de Jesus pela medicina. O Dr. Pierre Barbet, cirurgião do Hospital de São José, em Paris, é quem fez até agora o estudo médico mais completo da paixão de Cristo, conforme deduz o Santo Sudário. Leia o seu relato. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira eu estudei a anatomia a fundo. Portanto, posso escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com precisão, de um clínico. O suor do sangue, ou hematitrose, é um fenômeno raríssimo. Ele é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter o esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus, ou seja, ele ficou pelado, sem aquele lencinho aqui. Ele foi exposto mesmo, nu, pelado. E prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos deviam ter sido dois, um de cada lado, de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe ocorrem ao longo das costas. Se estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que a acácia, os algozes entrelaçam em uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz. Ele pesa 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai de joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem o início da crucificação. Os carrascos despojam ele de novo, o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, ou seja, está colada nos ferimentos. E tirá-la produz dor atroz. Quem tirou a atadura da gaze de uma ferida percebe do que se trata.
cada fio de tecido adere à carne viva, e ao levantarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos. Depositaram sobre o braço horizontal de Jesus os algozes, tomando suas medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus e, com um golpe certeiro de martelo, plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros e atingiu o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cavelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores deslacerantes. Um suplício que dará 3 horas. O carrasco, seu ajudante, empunham as intimidades da trava e elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo tombar para trás e encostar-se na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. A ponta cortante da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de se apoiar na madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam as pontadas e agudas de dor. Pegam-lhe os pés e ao meio-dia Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. O seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende a ponta de uma vara com uma esponja embebida de bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os deltoides, os bíceps esticados, levantados, os dedos se curvam. É como acontece quando alguém é ferido de tétano. A isto os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, o pescoço e os respiratórios. A respiração se faz um pouco mais curta. O ar entra em um síbilo, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma numa violeta púrpura. E, enfim, cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes e se eleva, aliviando a tração dos braços. O músculo do tórax se distende, a respiração torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deverá levar-se
levar-se tendo como apoio o prego nos pés. É inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas zunem ao redor do corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminuiu. Logo serão 3 horas da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e morre em meu e no seu lugar. Sabe, amados, eu sei que esse texto é um pouco longo, mas ele relata aqui tudo o que Jesus sentiu. E é inexplicável, mesmo a gente tentando imaginar tudo aquilo que está escrito ali, não dá para você entender tudo que está escrito ali. Ele fez tudo isso por nós, então ele precisa. A gente não pode desprezar o sacrifício que ele fez. Nós não podemos desprezar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós precisamos, é nossa responsabilidade manifestar o reino dos céus. Nós precisamos ser Jesus, ter Jesus como nossa causa. Nós precisamos mostrar, ele fez tudo isso aqui por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. E como se não bastasse essa morte violenta. Em nosso lugar, ele ainda nos deu o Espírito Santo, que nos dá poder, que nos dá ousadia, que nos dá livre acesso ao Pai. O grupo de música pode subir, por favor. Então, hoje, eu gostaria de trazer essa consciência para você, de que você tem um Pai e que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele sofreu, que Jesus sofreu por você, para que você tivesse a vida eterna. Mas Ele te deu a chave do reino dos céus, ele te deu poder, ele te deu o poder de impor as mãos e curar as pessoas, ele te deu paz, ele te deu alegria, paz que excede todo o entendimento. Ele nos deu tantas coisas e nós não podemos desprezar o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós precisamos viver dele como a nossa causa. Esse é o meu Pai. O meu Pai, Ele pode te dar vida. O meu Pai, Ele pode te dar alegria. O meu Pai, Ele pode te curar. Ele pode te libertar do que for. O meu Pai, Ele pode todas as coisas. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele cria o universo. Ele sustenta o universo com as suas mãos. Ele cria todas as coisas através da palavra. E esse poder, ele habita dentro de nós. E nós não podemos desprezar esse poder que está dentro de nós. Que nós podemos fazer todas essas coisas no nome dele. Então eu gostaria que você se levantasse agora. E a gente vai cantar a música inteira de novo. A gente vai cantar essa música inteira. E que você tivesse essa consciência de quem Ele é, do que Ele é para você, do que você pode nele. E que você o exaltasse, se rendesse. Se renda a essa presença. Se renda a essa presença preciosa que está dentro de você. Se renda a Ele, adore em espírito e em verdade, com todo o seu coração.